Oi, gente! Tá começando o terceiro episódio do EARCcast, comigo, Daiane Lorenzetti. E comigo, Delan Salazar. Seguimos nos episódios sobre mentalidade empreendedora com os nossos super convidados. Super convidados, e hoje uma muitíssimo especial, porque a gente vai falar sobre um mercado em que as pessoas têm medo de falar, que desejam empreender, prosperar e crescer, que é o mercado das artes. Exatamente, mas antes, lógico, compartilha, dá like. Siga o canal, mande para os coleguinhas. A gente está em busca dos 70 mil. Agora é 70. Inclusive, vamos fazer um podcast relembrando o começo. Começamos com 253 inscritos. Acredita? E aí, minha filha, o milagre aconteceu. Mentira, esse nome disso é estratégia de tráfego pago. Exatamente. E conteúdo de qualidade. Exatamente, porque não adianta. Aparece ali, se não for no inscrever, não se inscrever, acabou. Eu acho um absurdo a pessoa que tá aqui, frequenta a sua casa, não quer uma chave. Eu, fofoqueiro do jeito que eu sou, eu me inscrevo em tudo. Vamos lá, agora a gente vai receber uma convidada super especial para mim, mas especialmente pro Delan, que teve o início ali de carreira dele, o início, o meio, enfim. Essa mulher me tirou do limbo. Mentira. É uma imensa satisfação estar aqui com essa convidada. Eu vou olhar para a câmera, eu estava olhando para ela. E essa pessoa, eu sou branco, sem graça, mas eu poderia... As cores dela estão em mim, assim. Eu sou uma obra dela tranquilamente. Ela poderia assinar alguma coisa em mim, porque eu me sinto como se fosse uma obra dela. Ela tem um sobrenome extremamente selvagem, mas sempre foi uma pessoa muito poética, muito sensível no que faz. É verdade. Então, com vocês... Muito bem-vinda, Heloísa Lobo. Gente, que coisa mais linda! Pela segunda vez. Exatamente, é prazer demais, né? Estar aqui pela segunda vez em front off. 2 anos depois. 2 anos depois. E agora com o Pitoco. Pois Delan, sua competência, eu vivo elogiando você, né, na internet, mas sua competência, assim, realmente me deixa sensivelmente chocada. É porque minha cabeça parece um ovo de granja, por isso choca, Brasil. Não, nossa senhora, tá mais para o pensador de Rodin. Ai, que bonitinho. Ai, mãe. Enfim, Heloísa. Elo é uma pessoa extremamente especial e hoje a gente vai falar sobre um tema que, até mesmo para Fernanda não brigar com a gente não vai falar do passado, a gente vai falar só do futuro. Fernanda é a minha assessora. Mas para começar, gente, quantos novos inscritos nesse canal? A gente tem que contar rapidamente o início dessa história. A Heloísa, por 25 anos, ela teve a agência de publicidade mais disputada de Goiânia, em especial no segmento de arquitetura, construção e decoração. Foi onde eu a conheci e também admiro mais do que tudo, e foi onde eu conheci também o Delan, e de lá a gente se segue, enfim. E a gente sabe que a carreira, a gente imagina uma carreira para nossa vida, né? Mas nada é linear, né? Tudo pode acontecer. Então, eu acho que vamos contar rapidamente essa transição desses 25 anos para essa super carreira. Hoje você é respeitadíssima como artista plástica. Vamos contar um pouquinho para os novos ouvintes. A gente chamava isso na publicidade de novos entrantes. Que são as pessoas que vão entrando nesse meio, e a gente requer toda a atenção. Então eu é impossível dizer, Daiane, porque em qualquer roda que eu estou, a publicidade ainda me comove demais. Então eu trabalhei durante muito tempo com vários e vários clientes aqui do Centro-Oeste, incluindo Brasília. E depois, mais tarde, eu me especializei em clientes de luxo. Eu queria muito contas de luxo, porque eu acredito muito no institucional, na criação, mas uma criação direcionada para a marca, para o cheiro, para o jeito, para a embalagem,
para o modo de você vender algo como um tesouro, um tesouro. Uma marca para marcar. Marcar, ela tem que ter um DNA. Você tem que olhar para a marca e falar alguma coisa dela. Muitas vezes, algumas do qual eu já trabalhei, nem slogan tinha, mas você via, olhava e já sabia. Então, também trabalhei com algumas marcas internacionais também, tá? Sim. Já tive à frente aí da comunicação regional da Rolex, de uma BMW. São contas assim importantes para mim, mas mais importantes também são as contas regionais nascidas aqui. Sim. Em Goiás, de famílias tradicionais, que a gente jamais pode deixar, né, a peteca cair. Com certeza. Né? Passa de pai para filho e agora já está na terceira geração. Então, eu sempre cuidei com muito carinho na criação e execução. Então, foram projetos dificílimos, mas muito prazerosos. Mas seu grande sonho era trabalhar para um único cliente, não é? Meu grande... Daiane. Pegando já o gancho. Exatamente. Eu sempre quis trabalhar para um cliente só. Tipo, entrar no marketing de uma empresa grande e trabalhar ela de uma forma nacional, até internacional. E eu não consegui. Eu precisei fechar minha agência, por estratégia também, para conseguir. Hoje eu trabalho com um cliente, que sou eu. E nesse meio tempo, eu conheci o Delan, que ele colocou uma pastinha debaixo do braço dele e bateu na minha porta pedindo um estágio. E ele muito novinho, me impressionou porque a gente talvez tenha uma diferença aí de uns 20 anos, 15. Coisa nada. Coisa nada. Coisa nada. Você o tá que ótima. uma Colgate não representa. E eu fiquei muito impactada com ele, porque ele começou a falar de política comigo, uma coisa que não tinha... Então aquilo me impressionou. E eu, como uma boa... vou falar um termo aqui até pejorativo, mas não é. Como uma boa galinha, eu peguei o pintinho e trouxe para mim. E ele, com essa facilidade que ele tem, que você nota, né? Essa facilidade dele de raciocínio, de pegar nas coisas, eu vou te falar, foi... eu não posso falar, Del, que você foi o melhor, né? Porque tem muita gente aí que ligaria agora, né, no meu celular. Mas você foi... que viraram na nossa família, assim, que viraram a minha família. Uhum, exatamente. Você é sua mãe, né? A gente fala que a sua mãe te criou até os 18, depois passou para mim. Exatamente. Eu posso até usar o Lobo no sobrenome, inclusive. Sim. Mas então, essa foi a trajetória, então vamos falar rápido. Dessa única cliente que você atende, que é você mesmo. Eu acho muito bonito, assim só recapitulando, ela não tem o traço dela talvez represente a sua forma de criar. E a forma com que você criou a sua trajetória. O seu traço é tremido, extremamente sensível, ele tem uma continuidade, mas ele é livre. E você começa na saúde e vai para a publicidade. Na publicidade se transforma o que foi. E um belo dia, no lugar mais improvável possível de descobrir-se uma carreira, você descobriu o seu traço e a sua possibilidade, que foi dentro de uma lotérica. Exatamente, foi. Quem quiser, inclusive, saber da história inteira, volta na terceira temporada, lá no comecinho. Acho que a gente já está em quase 100 episódios. E isso eu estou dando um overview rápido sobre a história dessa mulher sensacional, que eu amo muito. E aí, Elo, só que no meio disso tudo, existia um movimento que, para você, como criativa, como estratégica, quem viveu do seu lado, quem viveu, respirou o mesmo ar que você respira, sabe que você, na verdade, você não criava comunicação, você criava consciência de marca. Porque as pessoas esperavam o post-it trocado, o outdoor que a gente colocou para uma campanha, que tinha um nome, mas o post-it é mais fácil. A gente criava instalações de arte para poder colocar em frente tinha um casulo, enfim. Uhum. Você
desenvolveu tudo isso, você criava sempre experiências, e aí um belo dia, dentro da sua experiência, você se cansou do mercado de comunicação e foi para um outro lado. Quando a gente fala do mundo artístico, é sempre no mundo do sofrimento. O artista sofre, o artista padece, o artista cria exposições extremamente complicadas, contando um período de uma imersão quase que no pré-sal da alma. E você, muito pelo contrário, você estava passando por um momento super complicado, super difícil, assim, nesse negócio desse luto de tirar as coisas, e você vai, olha para a sua história, que estava cansativa, mas não vê uma tristeza, você vê uma estratégia. Você fala assim, durante muitos anos eu servi o mercado de luxo e fiz o meu nome com pessoas adequadas, eu vou para esse mercado. Como é que foi isso? Como é que você começou a estruturar isso? As suas primeiras obras não eram assim, todas essas flores, etc e tal. Elas vinham com muita informação de todo o sofrimento que você estava passando, interno, conflitos. Mas depois você viu beleza nisso e desenvolveu. Como é que foi essa virada de chave para poder virar a Heloísa Lobo, sua cliente, sua marca? Delan, eu nunca me afastei da arte. Então eu deixei por um bom tempo, né, o desenho do papel. Mas eu sempre fui diretora de arte. E na minha agência, todas as campanhas passavam por mim. Absolutamente. Desculpa. Absolutamente todas. Eu acho que era uma centralização muito grande. Mas é porque eu queria construir um legado. E eu acredito que eu construí, acredito que eu estou deixando, né? Pelo menos eu fiz um ninho, certo? Para que aquilo brotasse. E as campanhas que eu fazia, elas poderiam ter algum problema, mas nunca, 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 jamais foram feias. Nunca. Era sempre uma explosão de arte. Se eu tirasse o texto, muitas vezes a pessoa até entendesse. Então, eu nunca me afastei. Quando houve um estresse muito grande em mim, tá? Não foi nos clientes, nem nada. Eu tinha uma agência completamente bacana, com criativos fantásticos. Eu estava cansada. Eu estava muito cansada, porque foi muitos anos. E eu estava vendo que eu não ia conseguir ir além na publicidade. Eu resolvi, com uma dor muito grande, fechar a agência. Eu avisei aos clientes, avisei aos funcionários e tentei colocá-los estrategicamente em cada cliente. Por quê? Porque a gente realmente vivia o dia a dia do cliente. A gente ficava dentro do cliente. Então, para não deixá-los só, eu fiz a proposta de alguns, né, ficarem com alguns funcionários, e assim foi. E eu pensei, poxa, eu queria tanto um dia me aposentar e viver de arte. E a minha psicóloga chegou para mim e falou, Heloísa, será que o já não chegou? A partir desse momento, eu tomei a decisão que eu ia fechar e ia realmente, com 42 anos mais ou menos, começar do zero, uma carreira como eu, publicitária, dona de uma marca. Só que eu não tinha ainda um produto, não existia o produto. Mas lutei, me baseei, chorei, pensei que eu não fosse capaz, e eu comecei a passar para o papel que eu estava naquele momento vivendo, que era a exaustão do meu corpo, da minha mente. E eu criei, como eu falei no último podcast, eu criei na fila de um banco, em um contra-cheque, eu desenhei o meu primeiro traço, depois de muito tempo, que eu sou da Escola Realista. Eu fiz artes visuais aqui na Federal e depois uma pós-graduação pela Camburi USP. Então eu terminei e me apresentei ainda mais nessa introspecção que é o mundo artístico. Por que eu falo isso? Porque eu acho que talvez os artistas há de concordar comigo.
é uma profissão muito solitária. Às vezes eu fico sem conversar 2 dias, 3 dias, sem ver alguém, 2 dias, 3 dias. Por quê? Você está raciocinando, aquilo tem que sair. Mas para mim nunca foi um sofrimento, certo? Então eu virei a chave com muita tranquilidade, porque eu sempre trabalhei com planejamento. Esse é o nosso tema. Exatamente. Planejamento. Não foi do nada. Isso é muito importante a gente ressaltar isso e você contar que não foi do nada, que realmente existe estratégia, tem uma estratégia para se posicionar. Você não simplesmente deixou uma carreira e começou outra do nada. Porque esse podcast vai inspirar muitas pessoas, eu tenho certeza, mas para ficar claro que não existe fazer nada sem um planejamento. Mesmo no auge ali, da sua dor, enfim, de tantas mudanças, você se planejou, né? Exatamente. Eu tinha um prolabore muito bom. Eu tenho uma vida. Eu tenho a quem sustentar. Eu não tenho quem me sustente. Mas eu ajudo muita gente. Eu tenho a minha vida. Eu tenho minhas aplicações. Então, eu sempre fui uma mulher de negócios. Então, eu não vejo, por exemplo, uma carreira de arte como um hobby. Mas, de forma nenhuma, não é um hobby. A gente acorda de manhã, às 9 horas eu já estou sentada no banco, ou na minha mesa de desenho, ou no meu banco de pintura, ou na minha cadeira, em frente ao computador, no Photoshop, no Illustrator. Alguma coisa, eu estou pesquisando, eu estou lendo, eu estou vendo. E para que eu fizesse que eu virasse essa página, eu comecei a fazer conta. Agora, só voltar aqui um pouquinho, todas as pessoas que me abordam falam, como é que você começou a vender? Sim. Daiane, desde pequena, eu vendia minhas coisas. Eu não dava, nunca dei. Tamo junto. Desde os 15. Exatamente. Eu pintava alguma coisa, eu vendia para os meus amigos. Não tem isso de dar. Não. Por exemplo, hoje, na altura do acontecimento, quantas pessoas, amigos, primos, às vezes até uma pessoa que me segue, que me vê diferente, como às vezes um ídolo, às vezes um fã, e me pedem. E sem falar no nosso segmento, né? Uhum. De arquitetura, Exato. Que é muito cultural, profissional, ganhar. Né? Uhum. Eu acho assim um desrespeito tão grande, porque para além do seu talento, eu acho que o tempo é o valor mais precioso que a gente tem. E fazer absolutamente qualquer coisa leva tempo da gente. Tempo que você poderia estar investindo em outras coisas que você gosta de fazer, em outros talentos que você tem, ou às vezes em fazer nada, porque o descanso também é fundamental. Uhum. E aí a pessoa vê aquele pedaço do seu tempo, que às vezes não é nem pequeno, às vezes é bem grande, cabe até numa parede inteira, Uhum. e pede como se fosse um segundo dele. Além disso, é o desrespeito com o meu cliente, que olha e fala, Heloísa, eu desejo uma obra. Eu recebo muito no Instagram, no direct, Heloísa, eu ainda vou ter uma obra sua. E eu respondo, com toda certeza. Entendeu? Porque é um sonho. Agora eu vou voltar para a prática do planejamento agora. Isso. Inclusive, gente, vamos falar de negócios. De negócios. Vocês vão aprender hoje, de fato, como é fazer negócios com arte, com criatividade, sem muito... porque sempre tem essa... A gente estava falando isso nos bastidores, né? Quando a gente fala em vendas, valores, parece que existe todo um... né? Não pode se falar. Vamos falar de negócios. Vamos falar sobre dinheiro, sobre negócio, você fazer uma carreira. Isso. Porque isso, como eu falei, isso não é um hobby. Isso não vai passar. É uma profissão que eu vou levar até o fim da minha vida. Eu não vou me aposentar mais. E é algo que você faz para as pessoas também investirem e terem para o resto da vida. Porque Exatamente. uma obra de arte envolve tanto sentimento. Olha como é um negócio de luxo, tá bom? Que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com isso.
um Rolex. Ninguém vai ganhar um Rolex de graça. Se você fizer isso, você estraga, você compromete a marca. Não existe isso, você vai ganhar 20 minutos da Daiane? Não. E quem comprou? E quem comprou? E por que é bom falar de dinheiro? Porque eu comecei eu vou falar de mim, tá? Nem vou falar de outros artistas. Eu cobro por metro quadrado. Por metro quadrado, tá? O meu metro quadrado, ele saiu de X. Ele custou X. Hoje ele custa 30X, certo? E sabe essa pessoa que comprou aqui? A gente sempre avisa, olha, a artista aumentou, você fez um ótimo negócio. Uhum. Chegou o meu valor aqui, a gente avisa para esse aqui, olha, aquilo que você comprou um X, 2X, está 30X. Isso é respeito. E o meu negócio é uma joia. Sim, e arte como investimento. Eu nunca vou esquecer de uma matéria da Revista de Casa que a gente fez sobre arte como investimento também. Exatamente. Você compra, Daiane, um objeto, né, tangível, tá lá. O valor do artista, ele trabalhando bem, a gente tendo essa consciência, a gente faz uma carreira muito concisa, muito reta, muito limpa. Não tem jeito de você não escalonar algo maior. E este negócio que começou, que o cara te deu, eu lembro quando eu vendi realmente, assim, algumas obras que começaram já dá para me sustentar. Uhum. Eu mandava um e-mail quando eu aumentava a minha tabela. Eu mandava um e-mail para a pessoa, olha, obrigado pela nossa parceria, tudo. Hoje a sua obra está valendo X. E como você conseguiu construir todo esse valor? Como que você foi construindo? Que é essa parte que a gente entra na parte de posicionamento. Eu estou te fazendo pergunta, a gente sabe, inclusive, fazemos isso, mas a gente quer saber como você conseguiu. Tá, Daiane, quando eu falei assim, eu vou partir do zero na minha carreira, né, de artista. Não, ninguém parte do zero. Eu tinha uma carreira de 25 anos. Sim. Eu conhecia todo mundo sabia da minha seriedade. E todo mundo sabia da minha construção artística. Então, o que eu fiz? Eu comecei a apresentar as minhas obras, que ainda estavam no grafite, para algumas pessoas que eu sabia que poderia ter interesse. Por exemplo, quem me deu a primeira oportunidade foi a Alessandra Isaac, da Tabriz, que ela tem uma galeria. Sim. E ela falou assim, Luiz, eu vou aplicar em você. A minha exposição foi a exposição Exaustão. Então, eu comecei a fazer negócio. Então, eu não fui ali, por exemplo, em uma pessoa para poder avaliar a minha obra. Por quê? Daiane, se eu formei em arte, se eu trabalhei tanto tempo em publicidade, eu sei um pouco o que vale aquela arte. Se aquela arte está razoável, está boa. Então, eu falei com uma pessoa também que também avaliou como um processo muito bom. Ela falou, olha, está muito bom, mas dá para melhorar. Claro, eu sabia que com esse amadurecimento, hoje eu faço algumas obras e eu olho para ela e falo, dá para melhorar. Dá para melhorar. Então, eu entrei no mercado já com muita seriedade, eu não entrei brincando. Eu falei assim, eu preciso viver disso. E ela pegou mais ou menos umas 10, 15 obras que eu fiz em azul. E um dia ela chegou para mim e falou assim, agora chega de azul. Não tem como vender obras azuis. Falei, tá, então vou começar a estudar novas paletas de cores. Uhum. Aí que eu comecei a criar as minhas paletas. Por quê? Na publicidade também, como uma marca, você precisa ter diferenciais. Sim. Então eu fui trabalhando exatamente comigo mesmo. Qual que é o seu diferencial? Qual que é a sua marca? São os traços trêmulos, as cores foscas que você pega. Então, tudo isso eu construí, porque eu falei assim, eu preciso ter um diferencial. E qual é a sua identidade, né?
que a gente sempre fala assim, de olhar para um projeto e falar de fulano. É de fulano. A gente fazendo esse comparativo com os projetos que eu ouço assim, muitos profissionais falando assim, eu faço tudo o que o cliente quer. Eu olho assim, você acha isso? Eu não acho isso legal. Eu acho que você tem que respeitar, sim, a vontade dele, mas você tem que traduzir essa vontade dele. Esse é o papel. Esse é o papel. Você vai chegar, por exemplo, como a gente estava falando agora, Delan, que você escolheu Paris, né, para ir. Quando você for, por exemplo, lá no Museu de Rodin e pensar, se o cliente dele chegou para ele e falou o seguinte, eu quero uma escultura de uma mulher segurando um neném, o cabelo tem que estar assim, a perninha tem que estar assim, os olhos tem que estar azuis. Não vai pedir isso para ele. Isso não existe. Isso não existe. Você quer o traço, né, do artista. Exatamente. E a leitura dele. Então, quando chegam até a Fernanda, que é a minha assessora, quando chegam até ela explica tudo isso. Você está comprando o meu traço, é a minha interpretação. Você pode pedir, olha, eu quero que você conte a história do que eu estou passando hoje. Eu tenho 2 filhos, eu tenho tal. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou estudar aquilo. Eu vou estudar, fazer da forma mais carinhosa que eu possa dar para aquela obra. Esse primeiro contato é com a Fernanda. É com a Fernanda. Por quê? Eu fico no ateliê o máximo de tempo. Exatamente. Então, lá E esse cliente tem algum momento, ele tem esse encontro com você? Às vezes sim, às vezes a gente se encontra, mas não é muito comum, não é muito comum. Eu mando as mensagens defendendo a obra. Por que defendendo a obra? Porque eu tenho da publicidade. Sim, e as mensagens lindas aqui, inclusive no primeiro podcast, eu fiquei segurando aqui para não para não chorar. Eu fiquei fazendo assim, sabe escrever um comentário se fazer a gente rir. E eu tô chorar, perguntando, porque no último episódio passado, foi com um arquiteto que também foi para artes plásticas, e ele já tem uma visão diferente de ter esse contato direto com o cliente. Não tem certo, não tem errado. É estratégia. Então, assim, a sua estratégia, que eu quero chegar nesse ponto, assim, que a sua estratégia, ela consegue valorizar ainda mais o seu nome. É o que eu vejo hoje, assim, a gente estava falando de imagem, né? Quando você está acessível ali para todo mundo, você tem um valor. E isso eu não estou falando de arrogância, Não, é realmente dar valor no seu tempo. Né? Assim, a gente vai ficando cada dia... Não tem... O maior ativo realmente é o nosso tempo, né? Exatamente. E a gente fica um pouco inclusivos. Como é que eu vou falar? Enclausurado, assim? Fica. A gente fica. Tem hora que a pessoa fala assim, por exemplo... Eu vou citar a Fernanda de novo, porque eu pego no pé mesmo. Tem hora que ela fala assim, Heloísa, eu vou para aí. Não vem, não. Estou terminando aqui alguma coisa, tal... Sofrer, a gente sofre. Eu sofro até o negócio sair, mas quando sai, gente, é uma sensação. É a hora que eu gravo o áudio defendendo a obra para o cliente. Eu fico emocionada. Ai, que bacana. Quando eu peguei aquilo, e aí eu conto para ele que eu peguei. E vamos voltar um pouco no negócio, né? O meu negócio ele é demorado, tá? Ele tem o tempo de cozimento, certo? Eu pego aquela obra, às vezes eu fico 2 dias só no desenho, aquilo não acerta. Então não tem jeito muito de eu marcar um horário, sabe? Entendi. Então, uma agenda de um artista profissional, vamos dizer assim, ela não é muito pontual. Eu até que sou, tá? Sou porque eu trabalhei a vida toda com pontuações, né? Com data de entrega. Desculpa. Mas não é muito. Então, a gente nunca sabe quanto que a gente vai receber no mês. Tanto é que o meu financeiro, ele fecha anual. Eu não posso fechar ele por mês. Eu fazia isso na época da revista de casa, porque é muito sazonal. Sazonal. Tipo, tinha 4 meses no ano.
que a gente praticamente não vendia, né? Que eram os meses de férias e tal, porque não era um produto de primeira necessidade. Então, eu fazia justamente esse cálculo. Tanto que meus planos, eu fechava o plano anual e dividia em 12 vezes, e eu tinha meu planejamento mensal. Exatamente isso. Dai, porque aí você não desanima com Sim. aquilo. Você vê o quanto que você faturou. E outra, no meu trabalho, eu também tenho que distribuir muito. Existe o valor, né, de uma tela feita, um tecido, o meu é especial, ele é diferenciado, é uma tela, a cor é preta, a gente compra diretamente da indústria, traz para cá, deixa na indústria onde vai ser feito o nosso chassi. A minha moldura, todo sai com moldura, tem frete, tem nota fiscal, tem porcentagem das galerias, né? Então, cada galeria é uma negociação diferente. Existem as porcentagens para quem vende, sabe? Então, é um negócio como outro qualquer. E tem uma coisa que é muito interessante, que é a parte de transporte. Durante 2 anos, eu trabalhei sozinha, para que eu pudesse aprender como que é a gente trabalhar com arte. Por exemplo, eu quero mandar uma obra para Lisboa. Como que é feito isso, se eu não posso escrever lá que é uma obra de arte? Não posso escrever. Então, a gente coloca... Não pode? Por quê? Transportadora nenhuma transporta obra de arte, órgão, seu corpo, Sim. dinheiro e mais 1 ou 2 coisas. Então... Você vê o valor disso. Obra de arte comparada ao seu órgão. Mas dinheiro. Sim. Eu acho que a tela que eu tenho lá em casa é mais cara que qualquer parte do meu corpo. Depois você pode me perguntar quanto que ela está valendo. Então, inclusive. Então, é um investimento. Sim. Agora, você precisa levar isso como um investimento. Eu tive uma conversa com uma professora há um tempo atrás, e ela é professora de arte infantil. E ela falou assim: Luísa, como é que você faz? Como é que você fez com a sua carreira? Como é que ganha dinheiro com isso? Eu nunca consegui. Eu falei, porque você precisa levar a sério. Você vai sofrer no início, você vai sofrer. Pensa onde que você vai enquadrar a sua venda, qual que é seu público, porque a arte tem público. Uma pessoa que às vezes não tem uma qualidade financeira muito grande, talvez não consiga comprar o meu, mas ela sonha em comprar. Ela junta o dinheiro. É como um produto qualquer. Antes eu tinha prestação de serviço, hoje o meu é produto, né? Tangível mesmo. Sim. Mas é claro também, Dai, existe toda uma preocupação. Você trabalhar com luxo requer também um valor muito alto para você manter. A nossa embalagem que a gente envia, todas as obras têm cheiro, tem um certificado particularmente lindíssimo, tem poesia dentro desse certificado que você viu. Sei muito bem. A entrega, o caminhão que vai ser entregue, a pessoa que vai entregar. Muitas vezes a Fernanda já prega o quadro junto com um profissional que só prega quadros. É muito mais. Ela vai falando, né? A gente vai pensando assim, em isso tudo que gera valor. São essas experiências que geram valor e que provavelmente alguns de vocês que estão nos vendo pode pensar o seguinte, assim, mas eu sou um arquiteto. E é a mesma coisa, né? O arquiteto, o valor daquele projeto dele, não é só um desenhozinho, né? Faz um projetinho. É isso que as pessoas têm que entender. Mas isso era assim, você vê o tanto que a gente... as pessoas, elas mandam o tempo todo a gente se deletar e criar um novo. Eu acho um desperdício de vida, um desperdício de tempo quando você se exclui para ser uma pessoa nova. Eu acho que a gente precisa se renovar, mas a gente precisa honrar aquilo que a gente fez na vida. Com certeza. E uma coisa... E tudo isso que você está falando era tudo que a gente a vida inteira ficava ali
Era assim, eu lembro que a gente quando fazia reuniões, isso vivendo numa vida de comunicação, era assim, nossa, lindo, o texto tá lindo, isso aqui. Agora o que a gente vai fazer para fazer a lágrima sair? Era isso. Uhum. Tipo assim, o texto é esse, conceito. Agora nós vamos pensar na lágrima. Eu quero a emoção aqui agora. Agora imagina você falando do produto do profissional de arquitetura, de design, que ele está realizando um sonho. Às vezes, aquela família vai morar uma vida inteira. Uma vida inteira. Uma vida inteira naquela casa. Os filhos. Então, assim, o tanto que ele tem que gerar experiência ali para entrega desse produto. E não é só isso. Eu acho que quando a gente fala sobre empreender no seu mercado, as pessoas talvez até torçam o nariz, porque a arte deve expressar e nananana. Mas eu acho que, assim, a gente estava até falando isso lá nos bastidores, porque a arte hoje, e sempre foi assim, na verdade, é mais do que quem diz que é, do que às vezes até quem fala. Por quê? Porque aliás, é mais quem fala do que quem faz. Mas é mais quem fala porque às vezes a pessoa teve acesso a uma conexão certa e quem faz e fica naquele lugar e às vezes não teve o acesso ou não sai disso ou fica lutando contra si próprio, porque assim, na verdade, contra o mercado. Se você tem um talento, se você pode ganhar dinheiro com isso, se você pode prosperar, se você pode ter qualidade de vida com isso, por que não? Porque se você fica em volta da arte, você não entrega a obra. Você fica naquele negócio meio que meu filho, é meu filho, é meu filho. Você não entrega, você não passa para frente. E aquilo não volta em dinheiro para você, não volta de lá. E muitas vezes a gente quase que cai nisso. Eu não faço parte desses artistas muito melancólicos, com uma veia artística de sofrimento, muito politizado, que grita aos quatro cantos sobre utopia, sobre... Eu não sou, porque eu não tenho problema. O único problema que eu tive na minha vida, eu estou resolvendo agora, que eu estou criando uma série que seria para algumas galerias mais conceituais, chamada Vômito. Aí sim, eu estou resolvendo um problema e eu vou mostrar esse problema para o público. Mas como? Dai, por que o meu vômito tem que ter aquela gosma? Por que o meu vômito, que está aqui dentro há tantos anos, eu não posso resolver ele soltando flores, soltando algo que seja bacana e que você coloque na sua parede, que você fala o seguinte, poxa, olha a intenção da artista, como que realmente ela resolveu aquilo. Então eu só estou colocando isso para fora porque eu já resolvi o que as pessoas têm a ver com o meu problema. Então é o que eu acho. Bacana. Entendeu? Então ele vira comercial. Sim. Tem algo mais importante do que eu receber um briefing ou áudio de um cliente falando da vida pessoal dele. Nós temos N e que só fica conosco. E eu entro dentro daquela família e eu vou desenhar aquilo e eu vou mostrar. Na hora que eu mostro e que vem ou elogio, ou então, olha, eu queria que você... Mas eu vejo a emoção que foi aquilo. Então, isso para mim, eu não convoco muito Deus, uma história de Bíblia, eu não entro muito nisso. Eu gosto da vida como ela é. Nós fizemos uma campanha uma vez, e eu não esqueço, que foi para um hospital chamado... O título era... O Espetáculo da Vida. O Espetáculo da Vida. É isso. Esse seria o meu slogan. Bacana. Entendeu? Uhum. E como que você não ganha dinheiro com isso? Dai, não. Então... Como se você faz com amor, você faz com profissionalismo. Se você sabe, hoje é segunda, hoje eu tenho que acordar, eu tenho que pintar, eu tenho que mandar para Fernanda, existe uma pauta hoje, e você tem que cobrar. Aí você fala assim, mas será quanto que vale? Eu que te pergunto, quanto que você acha que vale? Vale R$100, 200? Quanto você acha que vale? Eu comecei com R$800.
Por quê? Eu achava que valia R$800, porque não estava tão desenvolvido. Mas hoje eu compraria todos os de R$800. E essa percepção de valor é tão engraçado, assim, nós lançamos a EMARC, né, recentemente, e daí eu não tenho medo de precificar, nunca tive, zero. Isso, assim, Dani. Eu tenho um amor, um apego pelos números, assim, tanto que ele fala, eu falo assim, a sua frase, os números não mentem. Mas é porque realmente eu não tenho problema nenhum, sempre fui vendedora. Então, quando eu olho aquilo tudo, e eu olho para a minha trajetória também, aí eu olho e falo assim, nossa, são quase 20 anos. Aí são quase 20 anos também, né? São quase 20 anos. Enfim, e Roberto e tal, a gente olha, assim, e é um preço realmente, é um preço ok, considerado alto, né? Vamos dizer assim, pela maior parte do mercado. Só que quando a gente apresenta, aí a gente olha, a gente fala, não, mas vamos. E a gente apresenta todas as apresentações que a gente fez, a gente sai com a sensação que a gente podia ter cobrado mais. Sabe aquela sensação assim, por que a gente não cobrou mais? Dai, porque você entregou demais. A gente entrega muito, entrega além. Muito, né? Além, exatamente. Como é que você não entrega além? É porque assim, eu acho que também vai da experiência. Igual hoje você escala de uma forma diferente, né? Até mesmo porque quando ouvindo você falar a respeito de receber briefings por áudio, etc e tal, acho que quase hoje beira o impossível a Elo ter contato com todos os clientes que, imagina, ela atende Goiânia, atende Salvador, Brasília, São Paulo, e várias cidades que me ligam, porque hoje a gente tem internet, né? Não, e estrategicamente também, como valor, percepção de valor de marca, eu acho muito mais interessante, assim. Não para ser arrogante, inacessível, mas para valorizar o tempo mesmo. O tempo mesmo. E a percepção que, por exemplo, quando falando isso assim, tentando triangular aqui as nossas experiências, né? Nós como agência, a Elo como artista e empreendedora, eu acho que muitas vezes quando a gente vai apresentar uma proposta, a gente basicamente sai com um plano de comunicação na mão. Sim, se o cliente for um pouco mais danado, ele faz. Exatamente. E sem dar nenhuma orientação. A gente já fala para ele quais são os pontos. É quase um pré-briefing, quase pronto assim. Então, isso só veio, assim como quando chega para você uma carta, um áudio, um desejo de algo. E assim, as pessoas falam que isso é comercial, mas do fundo do meu coração, isso é a melhor definição de um ateliê de alta costura, de alta pintura. Isso. Porque você está fazendo alguma coisa, a sua experiência, sua sensibilidade, o seu entendimento, você aplicou tudo ali e fez uma tradução, assim como a gente. Então, assim, esse valor também tem que ter dessa maturidade do sentir e do compreender as coisas, sabe? E é isso, e dentro da sua realidade, é a melhor forma de hoje em dia conseguir atender. Eu sei que a sua demanda é altíssima, até porque realmente você nem responde mensagens, né, Heloísa? Mas para poder a gente alcançar essas pessoas de alguma forma, com o seu trabalho. Uma questão que ela falou de definição de público, que é outra questão importantíssima, né, para os nossos ouvintes, assim, que quando você faz para todo mundo, você não faz para ninguém. Você não faz para ninguém. Quando você fala para todo mundo, você não fala para ninguém. Então, assim, o público que vai consumir arte é o público que valoriza muito mais a casa do que, do que o carro. Assim, por exemplo, sempre foi entre eu ter o meu primeiro apartamento lindo, maravilhoso, e ter um super carro. Eu fiquei com o meu apartamento. Então, assim, e tá tudo certo. Cada uma... Então, a gente tem que encontrar esse desejo. Exatamente. Esse público que sonha com a casa e que quer realmente as obras mais lindas. São pessoas sensíveis, de N classes sociais, sabe? A classe social em si, eu até que... eu não foquei muito na classe social. Eu foquei em pessoas sensíveis, mulheres, homens. O comprador de obra de arte, o homem, existe e existe muito. Aquele que presenteia a esposa, a namorada, que faz uma surpresa.
Fica a dica aí, Gustavo. Que inclusive a gente descobriu um parentesco aqui. Tô quase assinando parente, o lobo. Tentando palcateia dos lobos. Dos lobos. Exatamente. Então, esse público que eu comecei foi este. E ele vem evoluindo. Como o meu valor foi aumentando, como qualquer empresa, como qualquer trabalhador também, sim, o público foi tendo uma classe social. Mas eu comecei com a sensibilidade. Entendeu? Entendi. Aí, para quem está começando? Vamos lá, para quem está começando. Inclusive, era até uma questão aqui, assim, justamente, assim, para quem está começando, qual o seu conselho? Por onde, que caminho você acha que essa pessoa deve trilhar ali para conseguir... Assim, não falo rápido, né? Mas para conseguir ter um norte, né? Tá. A primeira coisa é ele encarar essa profissão como uma profissão. É uma profissão. Perfeito. É você pensar, isso vai ser o meu dia a dia. É uma carreira. Estudar sobre empreendedorismo. Não precisa ser arte. Não precisa. Entendeu? A única coisa que você não pode só saber é de arte. Você tem que saber conversar. Poxa. Você fala assim, dá vontade de falar, né? Gente, porque assim, eu falo tanto isso, assim, os profissionais, eles ficam tão na pilha ali de não é que não tenham que fazer cursos de especialização e tal. Só que não vendem. Então, assim, vai fazer um curso de empreendedorismo, de vendas, exatamente, de marketing, vai criar repertório, vai criar mais repertório. Porque você que vai vender a sua obra, no começo é você que vai vender, não é galeria. Galeria. E para você se vender para uma galeria, é venda também. Sim, é venda. Sim. Então, não dê seus trabalhos, sabe? Não dê. Isso é uma história, parece que arcaica, de você, das mulheres... sempre que desenham, bordam, aí dá suas coisas. Pelo amor de Deus, parem de dar as coisas, não dê seus desenhos, não dê, cobre, que seja R$1, 10, 15. Tem uma menina, filha da minha ex-secretária, lá da agência, e ela ia lá para o meu ateliê pintar, e ela deixava aquele mundo de coisas desenhadas e tal. E eu falava assim para ela, não, agora nós vamos fazer um negócio. Cada desenho que você deixar aqui, eu vou te dar R$1 por estes desenhos. E ela deixava... Primeiro ela deixou acho que ela ficou com vergonha, eu dei R$1. Depois, só sei que estava quase nos R$10. Ela deixava uns 10. E eu pregava isso na parede. Hoje, ela não dá. Ela entendeu o que é negócio. O que é negócio. E está lá. Aí eu reformei, né, meu ateliê, eu tirei tudo. Fora a questão do que é dado, não tem valor. Não tem valor. Assim, tirando você ser presenteado. Mas tudo que você dá, vou fazer, não tem valor. E o dia que você fala não, também você é a pior pessoa do universo. Então, não, eu falo que o não é minha palavra preferida. Isso não acaba, porque você dá para um primo, aí o outro primo vai falar assim, mas você deu para fulano. Eu vendo para meus primos. Entendeu? Minhas tias eu vendo. Falo, não. E família ainda tem que ser mais caro, eu acho. Para poder ajudar. Para poder ajudar. O segundo passo. Então, você já entendeu que isso é um negócio. Tá? Você vai sobreviver a isso. Você tem que pensar na sua marca, fisicamente. Como é que você é fisicamente? Você né, vamos supor, cada um tem um estilo. Mais clássico, mais... Você é mais moderno, cheio de tatuagem, bacana. Então, você já tem uma marca. Essa marca vai te ajudar a vender. Seja a marca que for. Né? A gente não tem artistas só bonitos, ou só feios, ou só mais ou menos. Trate a sua marca. Entendeu? Todo mundo tinha aquela tia que pintava e que até hoje você tem o quadro dela lá, tia, não sei o quê. Tinha uma que até assinava, tia, tarará. Então, isso acabou. Acabou. Hoje em dia não tem, porque, né, acho que as tias também entenderam. Então, evolução. Vai evoluindo. Depois você vai estudar seu traço. Porque você não pode fazer um dia um cavalo. Depois você vai fazer um prédio.
Depois você vai fazer uma árvore, depois você vai fazer uma formiga, aí depois você achou esse copo bonito, você desenha esse copo. Não, você tem que ter uma linha de raciocínio. Você não vai começar ela profissionalmente, você vai puxar aquilo. Eu vou dar o meu exemplo. Como é que eu puxei a minha linha? Eu estava exausta. Mas daquela exaustão, eu criei meu traço. Eu desenhei tanto, que eu... Pronto. Depois daquilo, aquilo passou. Me deu um alívio muito grande. O que eu falei assim? Gente, eu sempre quis retratar uma época, tal. Eu criei uma série chamada Espetáculo, que é a minha fascinação por circo. A gente falou muito sobre no primeiro episódio. Exatamente, não é só circo, mas o de trás, tudo que acontece. Pronto, eu puxei aquela linha. Essa linha, até hoje, que é o espetáculo da vida, eu nunca mais soltei. Você foi criando a sequência, as séries de emoções, sequenciais. E agora eu vou entrar, né, em uma mais dura, que foi dura para mim. Hoje eu estou preparada, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, você está vendo, é uma profissão como qualquer uma, como um médico, como um engenheiro, como um arquiteto, igual. Eu preciso do meu departamento financeiro que eu tenho. Eu preciso. A gente dá nota, a gente trabalha de várias formas. Eu preciso saber o que está entrando, o que não está, o estoque. Onde é que eu vou colocar meu estoque? Existem os estoques, aquelas telas enormes. Particularmente, eu trabalho só com grandes formatos. Então, são coisas... Eu tenho que ter um lugar, quase um pequeno galpão, para eu colocar minhas telas. Porque não dá tempo de eu ficar pedindo toda hora. Eu quero formato tal. O tecido acabou. Não, então eu tenho meu estoque. Na verdade, assim, além de se ver, de enxergar como uma carreira, igual você falou, mas enxergar o negócio, assim, não só... Porque acontece muito do profissional, ele vê como uma carreira, mas essa carreira indo para o lado poético, aquela coisa toda. E não vê o negócio. Uhum. Né? Esse poético, ele vai ganhar dinheiro se ele encontrar um marchand que tenha o tino comercial. Uhum. Mas aí você está na mão de outra pessoa. E se a pessoa for muito sensível, ela não tem essa cabeça estratégica, ela acaba sendo levada e não acaba lucrando de alguma forma. Exatamente. Também. E aqui a gente está falando assim, especificamente de artes plásticas, a gente está aqui com uma artista plástica, mas o nosso grande público é o profissional de arquitetura e design. Uhum. Então, é só ele pensar com essa cabeça, né? É só transformar que ele vai conseguir deslanchar aí a carreira. Cada projeto, eu acho assim, como eu trabalho com esse lado artístico, né, e publicitário, que hoje eu já não uso mais tanto, cada projeto que a gente faz é uma obra. Para o arquiteto, então, porque o arquiteto também recebe um briefing, ele entra na casa da pessoa, na hora de apresentar, é aquela emoção. Muitos arquitetos, né, apresentam parece um espetáculo, realmente, um espetáculo. Luzes e sons, e o negócio entra e vai. Quando você olha, você já assinou o cheque. Então, tudo é uma estratégia, mas tudo tem essa arte do espetáculo, essa arte da vida. Exatamente. E do arquiteto não é diferente. Como é que ele se veste, como é que ele trata, em que roda que ele está para determinar o público dele. Não adianta você estar andando com C e querer vender para A. Exatamente. A gente falou isso no primeiro podcast também, sobre rodas, assim. Eu vejo que os profissionais, eles frequentam muito os eventos do segmento. Ponto. Uhum. Não, o cliente dele não está ali, né? Não, lá então, assim, só tem concorrentes. Exatamente. E os escritórios que eu vejo que realmente, assim, que prosperaram, eles frequentam outras várias rodas. Uhum. Tem um networking fortíssimo, onde eles vão conhecer outras pessoas, que vão se conectando. Então, assim, tem muito... Como é um meio muito vaidoso, aquela coisa toda. Mas como fulano conseguiu esse cliente, sendo que a arquitetura não chega nem aos pés e parará... Porque ele encara o negócio dele como um negócio.
É uma empresa, simples assim. Daí por que ir só onde tem os arquitetos? Viaja só com os arquitetos. Assim, Só vai para Milão, gente. Meio. Vamos mudar esse rumo. Vamos mudar o rumo da conversa. Pelo amor de Deus, vamos para Copenhague. Todo mundo vai para Copenhague. Antes de Milão, antes de chegar a Milão, é aonde mesmo, Del? Que é Escandinávia, não é? Não. É porque teve um momento do design escandinavo. Tem até hoje, né? Era a Escandinávia bombando, enfim. Não vou citar nomes de marcas, mas enfim. Escandinávia. E aí, aí todo mundo querendo ir para não sei o quê, mas ia sempre para Milão. E agora o momento é da Escandinávia, assim. Mas, enfim, aí então fica sendo no mesmo lugar. Você sempre vai para os mesmos lugares e frequenta as mesmas pessoas. Eles deveriam fazer o inverso. Vai fazer um curso de empreendedorismo, um G4 da vida. Não, um ArcMind. Um ArcMind em breve. Mas é muito breve, inclusive. Mas eu acho que tem tantas outras formas da gente explorar as nossas criatividades e assim, eu lembro que eu era muito, muito feliz onde a gente trabalhava, você também, só que chegou um momento na minha vida que eu precisava de outras coisas, assim, e precisava ir pro varejo, e precisava saber. Porque assim, ir para dentro de uma loja, ir para dentro de uma loja, precisava vender carro. Imagina, eu trabalhei para o Grupo Saga, minha filha. Eu fui garoto propaganda, eu era o Sagordo. Assim, eu precisava desse movimento e eu acho que as pessoas elas precisam, sobretudo quando a gente vai lidar com áreas criativas. Imagina a gente que está dentro do mundo de criação, a gente precisa ter repertório, a gente precisa entender mais ou menos. Lógico, a gente precisa segmentar o nosso público, nós segmentamos o nosso. Sim. Você tem uma segmentação muito pelo instinto que as pessoas trazem, porque assim, eu acho que o valor... quando você deseja algo de luxo, não importa a sua classe social. Mais ou menos. Mas, quando a gente deseja muito, a gente faz muita coisa para conquistar. Exatamente. E eu também eu vejo que hoje você também diversificou uma forma também, assim, as suas obras, elas têm alguns outros níveis. Você consegue ter quadros menores, versões... coleções, etc. e tal. Então, assim, hoje, uma pessoa, um fã seu, um público seu, consegue ter acesso em algum nível do seu trabalho. Lógico, aquele que é feito sob medida é sob medida. Isso é outro nível. Nossa, até mesmo porque é o tempo que você vai levar e tudo mais. Mas eu vejo que assim, a gente precisa realmente ter repertório, as pessoas realmente precisam circular. E eu acho que neste momento em que a gente não, assim, a realidade é que nós não temos mais grandes garantias a respeito de mercados formais, assim, o empreender se tornou meio que uma regra geral, assim. Hoje todo mundo empreende algum nível na vida. Fora a democratização de tudo, que a gente fala muito depois do online. Você está exposta para o mundo inteiro. Assim, aqui, de repente, lá, sei lá, do outro lado do mundo, gostei, tem como você ter esse acesso, adquirir, né? E ampliando esse repertório, você acabou ampliando também as praças, né, Lu? Porque hoje você está aqui, lógico, você segmentou, você entendeu que você tinha um público muito forte de fomentar o seu trabalho junto a clientes potencial, que eram os arquitetos. Sim. Aí foi expondo, criou os seus lugares de exposição, hoje é a Tabriz e a Época. Cada cidade eu tenho uma exclusividade, entendeu? Que eu cedo. Então aqui é a única cidade que eu tenho duas, porque eu não vou abrir mão, né, da Tabriz, que me ajudou tanto, e a Época. Com certeza. Então elas são exclusivas. Então eu tenho as galerias exclusivas aqui no Brasil. No Brasil, exatamente. Porque aí chega no Brasil, porque aí você começa a ser compreendida por outros mercados. Como é que se isso foi um movimento natural que as pessoas fizeram, tipo, naturalmente ali vendo, porque muito rapidamente as suas obras começaram a parar em revistas de arquitetura e fotos e sites de arquitetura por causa das fotos nos projetos. Como é que foi esse movimento para chegar, por exemplo, a Brasília, que é meio que a nossa vizinha ali, a gente inclusive tinha clientes ali dentro de Brasília, e como é que foi para chegar, por exemplo, em Salvador, a ponto de ter uma
exposição exclusiva sua. Exatamente. E isso eu sempre tenho que falar, tô aqui de hoje já passou 1 hora. Já. Então, A gente vai caminhar para o você fim. já Fim, conta tá. tudo isso Rapidinho. para a gente encerrar. Numa empresa, não tem o setor de expansão? Sim. Na minha empresa também tem o setor de Perfeito. expansão. Nós nunca ficamos quieta. Existe a confecção de novos portfólios que a gente envia para as galerias, novas coleções, como que eles veem a gente. Um vai indicando, o boca a boca é o melhor até hoje. Então, uma pessoa compra. Então, com isso, o mundo, né, virou quase que uma porteira. Então, os Estados Unidos já enviamos para a Europa, são pedidos. E hoje, né, Goiânia, como quase que um porto seco, né? Vamos dizer assim, que daqui sai muita coisa. Considerado hoje o 2º maior mercado imobiliário, né? 2º ou 3º? Saiu essa matéria. Foi, né? Recente. 2º, O Brasil, os olhos Pois é. estão para Goiás. Quem está aqui também tem casa em Miami, tem casa em Lisboa, tem casa em Amsterdã. Aham. Então, a gente vai também junto. Sim, sim. Então, tem pessoas que mudam para lá, que me ligam para Fernanda e falam, Fernanda, como é que eu transporto? Aí a gente fala, vamos tirar do Passepartout, vamos tirar e enrolar, colocar dentro de um tubo. Então, até isso a gente cuida. Então, existe um movimento de expansão nessa empresa, Bacana. entendeu? Para a gente poder atender. Agora, como que um artista cresce? Eu não tenho jeito de crescer, por quê? Eu tenho só 2 braços, não tem uma jeito. cabeça. Exatamente. Eu não tenho. Se você falar assim, Heloísa, eu quero 10 telas, não tem condição de fazer. Aham. Então, como é que a gente expande? Aumentando o preço, aumentando a qualidade, aumentando a minha sensibilidade. Eu tenho que trabalhar muito a minha sensibilidade. Exatamente. Até né? mesmo para valorizar o seu tempo e valorizar o seu trabalho, a sua assinatura e o seu desenvolvimento naquilo. Porque eu não sou, né, nesse caso, eu não sou uma máquina, né, que eu posso comprar uma outra Heloísa e fazer ela pintar. Eu, por exemplo, eu fiz a minha última exposição individual, que foi em Salvador, foram 40 obras de grande formato. Até hoje eu não me recuperei, meu ombro. E de imersão total. Total. Eu não falava com ninguém. Tomou remedinho, Essas obras, coitada. essas edições deviam ser mais caras, né? Por conta... Pelo bezetacil. Gente, assim, nós estamos aqui conversando com a Elo e só fica passando assim na minha cabeça. Fala assim, gente, ela tinha que fazer um Arc Mind para ensinar, sabe? Tanta coisa, assim, é tanta coisa. Se vocês assistirem esse podcast, assim, anotando, estudando mesmo, sabe? Pegando as dicas, o passo a passo, é um fato que Mas ela tem capacidade para isso, porque entre das 200 mil vidas que você já teve, você já foi professora também. Eu já fui professora de faculdade. Conversaremos. E eu estou indo agora, estou saindo daqui. Isso é importante eu falar, eu sou uma artista plástica, tenho uma pauta que eu tenho que seguir, né? Número 1, número 2, número 3. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma fila. Então, é tudo organizado, mas eu vou sair daqui, Dai, e estou indo para o meeting de um empreendimento que vai ser lançado aqui em Goiânia. O que eu vou fazer lá? Eu quero escutar. Eu quero saber as paredes. Como é que vão ser as paredes? Parede, para mim, é importantíssimo em um local. Show. E eu sou uma artista egoísta. Eu gosto da parede só para mim. Boa. Exatamente. Quais são os próximos movimentos do seu futuro, Elô? Ok, eu acabei de participar de um projeto maravilhoso. Foi a primeira vez que eu participei. Eu fui convidada pela doutora Juliana Salgado, uma dermatologista, que é mãe de uma artista chamada Mari Shatter. Ela tem 18 anos e eu acabei de fazer uma exposição com ela. Ela tem síndrome de Down e ela fez mais ou menos, foi em torno de umas 10 obras, certo? Fez umas 10 obras e eu entrei também com obras. O título da exposição foi Mari Shatter e Heloísa Lobo no plural.
Então, desses projetos, foi a primeira vez, então, amei. E agora, focar no meu novo lançamento, que é a série Vômito. Ela é um pouco mais agressiva, mas vocês vão reconhecer meu traço. Além disso, agora tem a participação Casa Cor, Goiás, depois está tendo aí Artefato, que talvez... Que inclusive estará aqui, um quadro especial. Que legal. Especial. Depois, já tem nossa, spoiler. Vai participar? Não, ainda não. Tenho, então, aí Casa Cor Goiás, Casa Cor Brasília, aí depois Casa Cor São Paulo, depois a mostra em Salvador, que chama Mostra Conceito, aí vem a Casa Cor de lá. Além dos projetos que eu faço no dia a dia, existem as mostras. Sim, que um calendário anual ali. Exatamente, existe um calendário que já está previsto na minha agenda. Sim. Não entra e não sai. Certíssima. Certo? Foi um prazer imenso te receber aqui novamente. Pois é, daí a gente combina, né? Combina, sempre. Sempre combinei, a gente sempre se admirou. Eu falo a mesma coisa pro Delan também, assim, sempre, e de graça, né? É assim, que a gente nunca fez negócio. É sempre nós duas à frente dos nossos negócios. Sim. Né? Sempre à frente, decidindo, a gente que tomava... Colocando a cara a tapas. Tapa, e aí não era aprovado, era aquela tristeza, aquele negócio. Então... E a gente teve uma conexão também, depois daquele podcast, que foi nessa época sua, da exaustão, foi também uma época de transição total, assim, de encerramento de um ciclo também. Então, a gente falou muito sobre isso no primeiro. Quem quiser ver, por volta favor, vale a pena ver de novo. Dá uma olhada vale lá. a pena ver de novo. Dá uma olhada Mas, lá. assim, muito obrigada pelo seu tempo. Sempre... a gente te admira muito, muito, muito. Tenho certeza que teremos outros vários encontros. Quem sabe essa história aí de Ark, enfim, Mind. Muitas coisas. Vocês são cheios de surpresa. Kinder Ovo. E agora... olha o formato da minha cabeça, parece um Kinder Ovo. E agora, mais do que nunca. Mais do que nunca. Vamos chamar os patrocinadores mas aí. Eu não vou me estender muito não, porque senão emociona. Assim, eu te amo muito, eu admiro profundamente, você é uma das pessoas mais especiais da minha vida, e muito obrigado por estar em mais um momento na minha vida, assim. Eu acho que em tudo eu sempre participei, tudo. Absolutamente tudo. Todos os movimentos que eu fazia de alguma coisa, que eu tinha alguma questão, eu falava assim, não é nem questão, assim, eram movimentos importantes, assim, às vezes não era nem telefone, às vezes se encontrava na rua, porque com ela você tem que encontrar com ela na rua. Inclusive, né? da marca, ele falou assim, só contei pelô. Falou pra mim. Falei assim, Delan, não fala pra ninguém, deixa tudo, vamos fazer. Só contei pelô. Só contei pelô. E eu sou extremamente discreta, que vocês sabem disso, não, né? absolutamente. Ela nem sai de casa. E eu sempre te coloquei nos meus projetos importantes, né? Tanto é que o nome e o projeto inteiro da minha última exposição em Salvador, chamada Coreografia. Foi você num momento de um bate-papo. Então, cada dia que ele ia lá, ele recebia um valor, porque ele queria fazer o projeto antes. Falei, não, nós vamos construir juntos. E cada hora que você vier aqui no ateliê, a gente, né, fala sobre valores. E assim foi. Então, ele fez um negócio comigo. Bacana. Entendeu? E eu admiro o Delan demais. Cada papo com ele é um slogan. Exatamente. Cada papo, você pode aproveitar e escreve assim, sem ele ver, você vai ganhar dinheiro com aquilo e ele nem viu. E agora eu tenho a honra de tê-lo aqui. Elô, juntos. Isso tudo começou porque um dia você me chamou para fazer uma entrevista. E você foi falar de política. O que tinha a ver? E olha onde é que a gente chegou, menina. E vamos chegar ainda mais longe, muito mais longe. Vamos marcar um outro encontro e se bater tacinho com propósito. Não, bater tacinha. Vamos bater uma tacinha. Enquanto a tacinha não chega, a gente brilha. Extraordinário. Gente, tem que beber. Ai, meu Deus. Então, gente, muito obrigada. Mais um episódio, assim, riquíssimo. Que bom. Que venham outros. Você pediu para falar sobre negócios.
Então, não, eu tô te falando, eu já tô te rapidíssimo. querendo fazer ArcMind com você. As pessoas vão até estranhar. Não, elas precisam. Né? Eu tenho a sensibilidade, mas eu não sou relógio. Na verdade, elas precisam. Isso tem que ser comum. Não pode ser, não pode estranhar. E esse é o papel do EAR que a gente vai ajudar. O reconhecimento é fundamental, mas assim, o rendimento é preciso. Afinal de contas, eu duvido que alguém aqui pague conta com aplauso, né? Assim, Adorei. Nunca vi. É isso, gente. Obrigada por mais um episódio. E a gente fecha com o último episódio dessa temporada, onde a gente reúne aí toda a diretoria do EARC para a gente conversar muito sobre os nossos negócios sobre também. Sobre os nossos negócios, sobre os nossos rumos para o futuro. É isso aí. Obrigada e até a próxima. Lá vem o mistério.